A tendência de alta do dólar teve uma breve variável contrária com o resultado do primeiro turno das eleições e com a grande entrada de capital especulativo na Bolsa. Segundo especialistas, o mercado de câmbio poderá ter comportamentos diferentes dependendo de quem assumir a presidência do país. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. Eu converso agora com o economista-chefe da Invex Global, Eduardo Velho. Quais são estes cenários para o câmbio? Olha, independentemente da vitória agora eleitoral, ser o Aécio, ser a Dilma, a trajetória do dólar deverá ser de alta, né? Porém, deverá ter um cenário diferenciado. Se houver um cenário propício mais para o Aécio, uma vitória do Aécio, a tendência do dólar é ser uma alta moderada, gradual. Deverá restabelecer um pouco mais a confiança dos mercados. Os próprios mercados nos últimos meses mostraram isso. Quer dizer, o mercado está um pouco mais confiante que vão ocorrer ajustes estruturais na economia brasileira e também uma reversão das expectativas, principalmente na área de produtividade. Então me parece que no governo Aécio, a âncora fiscal e monetária vão ser utilizadas com maior preponderância para combater a inflação. E isso vai restabelecer maior influxo de dólares na economia. De certa maneira, a trajetória do dólar vai ser mais amenizada. Mas vai ser importante alto dólar no cenário do Aécio também para reequilibrar as contas externas. Quer dizer, no cenário do governo Dilma, aparentemente o mercado já está sinalizando que a alto dólar deverá ser mais intensa. Vocês perceberam que na semana já, quando a Dilma houve uma aceleração de suas intenções de voto, o dólar subiu praticamente mais de 10 pontos em menos de uma semana. Então isso é um sinal claro, há uma certa incerteza em relação a uma política econômica desse atual governo, principalmente na área fiscal e principalmente em reformas estruturais. Isso, consequentemente, deverá ainda gerar uma certa desconfiança na parte de investimentos e na parte de atração de ingressos de recursos financeiros, e também na indústria de fundos também. Então me parece que uma alta dólar vai ser importante para equilibrar as contas externas. Porém, no governo, na continuidade do governo Dilma, a trajetória do dólar pode provocar uma realocação muito forte do portfólio dos investimentos domésticos. Então poderemos ter aí uma bolsa tendo uma realização um pouco mais profunda para baixo. Poderemos ter aí uma trajetória um pouco mais negativa para as empresas endividadas em dólar. Inclusive o FMI soltou agora um estudo recente mostrando que o Brasil hoje, das economias emergentes, é a economia com maior relação dívida total e capital próprio, ou seja, é a mais alavancada dos países emergentes. Então isso é uma coisa que tem que ser considerada no cenário. Então quando for feita alguma sinalização de cenário, investimentos em papéis, de empresas de capital aberto, tem que ser considerada também essa relação dívida total capital próprio, ou seja, a relação de alavancagem. E isso é realmente o dólar, a trajetória do dólar, a intensidade dessa variável vai definir exatamente esse perfil do investimento. E as atuações do Banco Central, elas podem coibir um pouco essa alta do dólar, dependendo da intenção do governo e do próprio BC? O Banco Central desde o ano passado já está realmente atuando aí, ele praticamente 100 bilhões de dólares de swaps que eles colocaram, 100 bilhões de swaps, e isso realmente amorteceu, evitou uma alta maior da taxa de câmbio nominal. Ou seja, o dólar hoje estaria com certeza um patamar acima de 2,40 se não tivesse essa intervenção do Banco Central na ponta de venda. A questão é que as intervenções devem ser consideradas transitórias, ou seja, não tem que ser consideradas permanentes. Agora, aparentemente, essa âncora cambial é o único instrumento hoje que tem de combate à inflação, ou seja, pelo menos de evitar uma alta moda inflação. E o que o mercado carece realmente de medidas é ajuste fiscal e ajuste monetário. Ou seja, o mercado percebe que o governo negligencia um pouco no combate à inflação de curto prazo. Quer dizer, ou seja, há uma clara percepção que a meta de inflação, o centro da meta, não vai ser atingido. Talvez nem no segundo mandato, talvez até a metade do segundo mandato desse atual, do próximo governo vai ser atingido. Então é um cenário que gera uma certa incerteza e para restabelecer essa confiança, me parece que o governo precisa adotar dois tipos de caminhos. Um caminho de adoção de uma grande reforma fiscal, que aparentemente o governo Aécio está sinalizando, a implementação de imposto de valor agregado, a implementação talvez de uma reforma do seguro-desemprego que realmente retire
também reduz essas despesas fortes do seguro-desemprego, que está acontecendo também na parte fiscal. Uma segunda reforma da Previdência, também acho que é uma coisa importante, que tem que ser discutida, debatida também. Mas, no curtíssimo prazo, vão ter que ser implementados ajustes fortes na parte de despesa e uma realocação dessas receitas de tal forma que restabeleça a confiança dos mercados. Isso também vai ser importante para evitar uma alta maior do dólar. Por isso que as trajetórias do dólar vão definir exatamente, vão depender exatamente do desfecho eleitoral. Quer dizer, mas de qualquer forma, eu acredito que o dólar deverá subir pelo menos para o nível de 2,50 no ano que vem na média. Que isso também já vai ser um fator favorável para, de certa maneira, reequilibrar um pouco as contas externas. Mas não é suficiente. Você precisa hoje ter um cenário um pouco mais claro, mais previsível da política monetária, da política fiscal e com uma menor utilização da âncora cambial para combater a inflação. Na sua opinião, qual candidato estaria mais predisposto a fazer esses ajustes necessários na economia? Olha, apesar que ele não lançou oficialmente o programa, como a Marina divulgou, o programa econômico do Aécio foi amplamente divulgado na imprensa, em artigos, em trabalhos técnicos. Quer dizer, então eu vejo que o programa dele está muito claro que ele vai implementar reformas estruturais. Enquanto o atual governo, ele praticamente concentra hoje a principal preocupação, a principal crise da economia brasileira está relacionada à crise externa, que não é verdade. Hoje a economia mundial está com uma taxa média de crescimento de 3,5%, até superior à média da crise de 2008 e 2009. Então, na verdade, a economia mundial está voltando claramente, não numa taxa historicamente tão elevada como teve o governo Lula, mas não estamos mais numa crise tão forte economicamente. Estamos num período de moderação. Agora, o problema nosso hoje é interno. Nós estamos com uma inflação muito alta. Inclusive, a inflação hoje não é provocada pelo câmbio, não é provocada pela crise externa, muito pelo contrário. Os preços dos commodities hoje estão até em patamares moderados, o que está evitando que a inflação seja mais alta e que o dólar também provoque uma alta maior do dólar. Então isso mostra exatamente que a crise hoje, os fatores domésticos têm que ser ajustados. E isso vai ter que passar exatamente por um ajuste fiscal, uma maior previsibilidade da política monetária, um retorno da confiança no cumprimento da meta do superávit primário e principalmente implementação paralelamente a esses ajustes, reformas estruturais que reduzam o custo do Brasil. Hoje a principal causa da inflação é a rigidez do mercado de trabalho hoje, o custo do fator trabalho hoje aumentou muito mais em relação à produtividade. Precisamos ter um ajuste de preços relativos também importante em alguns preços administrados ainda, maior previsibilidade desses preços. Isso tudo vai ajudar também a ter uma trajetória da alta do dólar mais moderada, mais previsível. Isso, ou seja, reequilibrando as contas externas, mas também reequilibrando também a economia de forma interna. É o que está faltando. Eduardo Velho, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado. Luciane Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.